Boa noite, empreender de coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se vocês esperaram tudo isso, é porque realmente vocês estavam bem interessados no nosso conteúdo de hoje, hein? Desculpa aí pelo atraso, pela demora. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas já está tudo certo, tá bom? Nós estamos online através do Instagram. Esse conteúdo depois vai para as melhores plataformas de podcast, tá bom? No Deezer, no Spotify, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Também vai para o YouTube, tá bom? Esse programa ele está sendo gravado no Live Studio aqui no Coworking Job, que é o maior coworking da cidade de Mauá, e você também pode vir gravar aqui, tá bom? Se você tem uma live, se você tem um programa, você pode gravar aqui também, porque esses ambientes são totalmente locáveis, tá? Hoje nós estamos aqui com o Fernando. Fala um oizinho pro pessoal. O Fala, Fernando pessoal, já veio boa aqui noite. na live uma vez. Nós estamos aqui com o Edson, o psicólogo. Pode falar também um oizinho pra galera. Olá, boa noite a todos. Olá. E nós estamos com o André. Fala, galera, tudo bom? O André é dono da academia onde eu quase faço cross, tá bom? Não faço todo dia, mas eu também não desisti de vez, então a gente tá no processo. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de saúde mental, tá bom? A gente vai falar... Por isso que a gente está aqui com o André, com o Edson, porque a gente entende que atividade física tem tudo a ver com esses processos, e nós vimos, e eu já anotei aqui as perguntas de vocês, tá bom? Para a gente poder fazer tanto para o Edson quanto para o André, para a gente poder trocar essa ideia, tá bom? Eu vou dar uma olhada em quem está online aqui. Eu vou passar para cá, fica mais fácil. E já tem bastante gente. Débora... Gláucia, Natália, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Bruna. O que acontece? Deixa eu dar um recado para vocês que acontece em todas as lives. As primeiras lives do Empreender de Coração, elas eram apenas sorteio, tá bom? Para que a gente pudesse divulgar os parceiros. Então, todas as lives do Empreender de Coração, a gente tem alguns sorteios de produtos dos patrocinadores. Como que você faz para participar? No link da bio, ali no Instagram, você vai sair rapidinho dessa live, você vai entrar lá no link da bio e o pessoal que tá aqui de suporte vai te dar um número. E aí, durante a live, a gente vai fazer alguns sorteios e você vai poder ganhar alguns brindes, alguns presentes dos parceiros do Empreender de Coração, tá bom? Então, se você está nessa live e ainda não está lá no grupo do WhatsApp, dá uma saidinha e aí você entra lá e pode participar aqui com a gente, tá bom? Antes da gente começar aqui trocar essa ideia com o pessoal e tudo mais, eu queria que a gente passasse aquele vídeo da Cláudia, da GFT, tá aí no jeito, Davi? A GFT é uma associação aqui de Mauá, que ela cuida de mais de 200 crianças, tá bom? Ela dá refeições 6 vezes por semana e o Empreender de Coração resolveu abraçar essa causa, então eu quero que vocês também conheçam. Põe aí, Davi, para o pessoal ver. Olá, estamos aqui na Associação GFT, no Jardim Oratório em Mauá. Eu quero contar com a sua colaboração para ajudar o nosso projeto. Nós atendemos 220 crianças com alimentação, almoço, jantar. Então, conto com você. Ajude com alimentos ou mande um Pix pra gente. No nosso número 11 982820937. Contamos com a sua colaboração. Muito obrigada. Beijo. Que bacana, hein? Então a Cláudia faz esse trabalho aqui na cidade de Mauá, poucas pessoas conhecem. Ela faz um trabalho totalmente sozinha, não tem ajuda de grandes empresários, é por isso que a gente está se movimentando aqui no Empreender de Coração. Ela tem aula de judô, tem reforço escolar, então é um projeto muito bacana e faz muito sentido todos nós conhecermos, ajudarmos. Segue a página, você vai ver quantas coisas bacanas ela faz. Inclusive, esse mês ainda nós estaremos lá fazendo um dia da beleza com as crianças, cortando o cabelo. A Hendrika Santos vai estar lá e outros cabeleireiros também aqui do grupo vão ajudar. Então, fica de olho, tá bom? Para você poder participar com a gente. Edson, o que eu queria falar para você antes da gente começar? O pessoal mandou muita pergunta, então a gente vai ter assunto até umas horas aí para falar. Vai ser bem bacana, vai render bem. Amanhã o Psyll faz 1 ano, é isso? Isso, amanhã. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade, Ju, de estar aqui. Ao Fernando, André, uma honra estar aqui ao seu lado e todos estão nos acompanhando nesta noite. Primeiramente, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa pensar na saúde social. Porque um dos pilares de uma sociedade equilibrada levanta a bandeira da saúde mental. E o Psyll, amanhã, oficialmente, vamos falar assim, 1 ano.
Legal. Mas é um trabalho que já vem há 9 anos, que iniciou na REFEMA, Rede de Combate ao Câncer da cidade de Mauá, Sim. onde nós iniciamos lá os nossos trabalhos voluntários e atuando de uma forma muito ascendente. A própria pastora Cláudia Regina, quero mandar um abraço para ela, que um dos projetos do Instituto Psyll atinge lá a Associação Jefté. Então o Instituto Psyll ele vem levantar a bandeira da saúde mental e social, e amanhã nós faremos 1 ano. Por quê? Porque a gente hoje tem uma diretoria. Precisamos sempre formalizar para mostrar a verdade, a credibilidade das nossas ações sociais, dos nossos trabalhos. Então, estar nessa noite aqui para falar do Instituto Psyll, mandar um abraço a toda a diretoria, a todos os voluntários, a todos os associados, as pessoas que nos contribuem com as nossas ações sociais. Então, estar aqui falando do Instituto Psyll e levantando a bandeira da saúde mental, para mim, me sinto muito honrado. Obrigado. Para quem nunca ouviu falar sobre o Instituto Psyll, na prática, como que funciona? O Instituto Psyll iniciou nos atendimentos diretamente com pacientes oncológicos na REFEMA e foi se expandindo para outras instituições. E teve um momento que eu, Edson, não tinha condições de fazer sozinho, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. E eu convidei alguns psicólogos para atuarem. Hoje nós temos mais de 70 psicólogos atuando não somente nos atendimentos psicoterápicos, mas nas ações sociais. Porque nós percebemos que não somente os atendimentos psicoterápicos eram necessários, mas as ações também. Uma das ações sociais do Instituto Psyll é o Parabéns para Você, que nós fizemos o ano passado na Associação Jefté com a pastora Cláudia Regina. Mas o que tem a ver um parabéns para você com a saúde mental? Muito. Qual a criança que não gostaria de ter um parabéns para você? Sim. Que é uma data simbólica, uma data de nascimento, de renascimento. Então, um dos projetos do Instituto Psyll é o Parabéns para Você, onde nós levamos esse momento em que a criança ela vai ter aquele período ali de reconhecer o quanto é importante essa data comemorativa. E as outras nossas ações sociais. Teremos agora em setembro, o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, e o nosso projeto no Setembro Amarelo chama Tons da Vida. Eu quero até aproveitar e convidar todos vocês a estarem no Mauá Plaza Shopping, um dos nossos grandes parceiros, que nós também fizemos o Janeiro Branco lá. Do Instituto Psyll também tem o projeto do Janeiro Branco, musical da saúde mental. Por que nós utilizamos algumas ferramentas no âmbito lúdico? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, a nossa sociedade sempre tem alguma restrição. Nossa, você vai no psicólogo, vai falar de psicologia como? E através da reunião com toda a diretoria do Instituto Psyll, nós pensamos como que nós vamos fazer para estimular as pessoas a ter consciência de quanto é importante cuidar da saúde mental. Então, os projetos do Instituto, a base é essa, a grande reflexão, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e social. Legal. Antes da gente começar, eu estava lá na minha sala revendo as perguntas, e aí como a gente ia conversar, as meninas, a Hendrik até estava lá, as meninas chamando, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, e enfim, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça e eu gostaria que todo mundo aqui discorresse sobre isso. Nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, dá para ter saúde mental? Sempre dá. A questão é como lidar com as condições biopsicossociais, que há uma questão trilógica no comportamento psicológico. Então, como lidar? Estava falando aqui com o André, na competência dele do esporte, o quanto é importante o esporte para uma questão biológica, psicológica e social. Então, dá sim. Eu falo para meus pacientes, entrar em análise é ato de coragem. Então, nós temos que se dar essa oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, é só nós queremos nos permitirmos entrar em análise, falar dos nossos sentimentos, falar dos fatores em que muitas das vezes a gente reprime, guarda os traumas, as circunstâncias que a vida nos coloca, e é no momento terapêutico, no momento do esporte, em que nós nos permitimos nos encontrar. Então, a saúde mental dá sim. Eu acredito que existem vários fatores que influenciam diretamente. Né? Fatores sociais, fisiológicos também, né? Porque a questão da secreção hormonal ela interfere diretamente, né? Tanto no homem quanto na mulher, né? E a prática da atividade física estimula essa produção, né?
e dar um suporte maior para que essa pessoa tenha condições, né, de ter uma saúde mental adequada. Nós, na minha área, né, a gente pode presenciar várias pessoas que chegam até nós, né, com uma autoestima extremamente baixa, né? Então elas chegam, perguntam pra gente, né? Desculpa, eu vou até me apresentar, sou André Dovale, né? Acabei não me apresentando. Prazer estar aqui com vocês, né? A gente é proprietário de Academia Bravos, né? Estou na área desde 2004, quando eu me formei, mas a parte de atividade física, até mesmo de atleta, desde que eu me conheço por gente, eu faço parte dessa rotina. E a gente percebe que essa prática, ela otimiza essa autoestima, porque a pessoa chega lá, ela mal consegue olhar nos seus olhos. Então toda essa transformação corporal dela, todo esse estímulo de excreção hormonal, todos esses fatores sociais que ela encontra dentro da academia, porque você tem um relacionamento interpessoal, faz com que essa autoestima ela aumente, né? A gente tem casos, a gente sempre relata, né, que a mudança é tão drástica na personalidade da pessoa que, por exemplo, no Instagram mesmo, você vê que ela, quando entrou, tirava foto de determinada forma e agora mais ousada, se valorizando, né? Então, a atividade física, ela interfere diretamente nesse sentido, né? E é importantíssimo que as pessoas venham a praticar. Eu quero fazer um comparativo entre o seu diagnóstico e entrar também na questão do André sobre como que as pessoas chegam até você e como que elas conseguem identificar se é possível algum problema psicossomático, como que você faz esse pré-diagnóstico e a partir disso eu pulo pro André para entender se essa pessoa, André, ela tem uma questão de entender que ali você tá para ensinar e como que você recebe essa pessoa que você conseguiu ali através de um feeling que ela tinha algum problema de autoestima e se alguém já chegou a falar para você, cara, foi graças a você aí que a minha vida ela mudou completamente. Primeiro, o Edson, por favor. Boa pergunta, Fernando. Quando você pontua a questão psicossomática, para que o público que está nos acompanhando, só para expressar, depois com certeza vai linkar o que o André vai reforçar também. O nosso corpo, ele somatiza. Você vai guardando, vai reprimindo sentimentos, circunstâncias que a vida lhe proporciona, sendo bom ou sendo mal, mas vamos pensar de uma forma dos fatos em que nos traz desconforto emocional. O corpo, ele somatiza. Então a questão psicossomática é um fator psicológico somatizado de fatores emocionais não elaborados. Então nós estamos falando, e o corpo realmente ele absorve, ele demonstra. Por isso que é importante, em algum determinado momento, o paciente, quando se permite entrar em análise, eu reitero, dizer que entrar em análise é ato de coragem. Sim. E o analista ele tem que ter essa percepção até onde ele consegue, até onde ele vai chegar com aquele traçado do paciente, e o analista ele encaminha para o psiquiatra se for necessário uma intervenção medicamentosa, e encaminha para o esporte, porque o esporte é uma das ferramentas que levanta muito a questão da autoestima para o homem, para a mulher. Nós precisamos retomar realmente essa atividade social, porque não somente o esporte ele traz esse desenvolvimento psicológico, físico e a própria saúde, mas a retomada do convívio social. A pandemia ela veio, ela trouxe um comportamento mundial. Vamos trazer aqui para o nosso município, muitas escolas fecharam, muitas academias fecharam. Então, assim, como falar com a questão psicossomática também com o esporte? Com um atleta, com um professor, em que muitos têm o convívio social ali no esporte. Então a questão psicossomática ela é importante ser tratada dentro dos 3 pilares: psicológico, a questão biológica e a questão social que vincula a questão do esporte. Eu concordo e eu acredito demais na questão do movimento, né?
a nossa primeira ação ao nascermos é o movimento, né? Então faz necessário para o ser humano, né? Com relação à pandemia, a gente pôde perceber que esse relacionamento interpessoal, a prática da atividade física e até mesmo os fatores sociais que a pessoa encontra dentro de uma academia, elas são demasiadamente importantes, né? Sou professor do estado também e eu consegui perceber que os alunos que retornaram pós-pandemia, eles vêm não só com desenvolvimento motor, mas até mesmo com desenvolvimento intelectual, demasiadamente atrasado, relacionado com aquela outra galera que não vivenciou isso daí, né? Então, é necessária a questão do movimento, né? E eu acho que o pessoal tem que correr atrás, né? Eu, desde sempre, até mesmo na questão da pandemia, eu acredito que se você tomasse as devidas precauções, eu acho que não deveria ter fechado. Por quê? Na verdade, eu acho que até corre o risco é bem maior da pessoa que vai no supermercado, né, se contaminar, no caso do Covid, é bem maior do que a pessoa que vai treinar. Porque a pessoa que treina, aí eu vou dar o exemplo do cross-training, que a gente é o nosso carro-chefe, ele utiliza aquele equipamento, durante a aula, e terminou, ele limpa o equipamento e guarda, higieniza. Então o risco ele é bem menor. O espaço entre um aluno e outro também é considerável. Então não tem esse risco tão grande, né? Eu acredito que os males, né, desse fechamento da prática esportiva como um todo foi muito maior do que as coisas boas, né? Porque isso reflete demais. E eu vejo isso dentro da escola, é bem complicado. As crianças não têm mais noção, discernimento do que deve ser dito para outra criança, do que deve ser dito para outro adulto. Por quê? Porque não teve esse convívio social. Entendeu? Que dentro da escola, dentro da academia, é importantíssimo. É o que faz, né, o desenvolvimento do ser humano. A gente sofre influência do meio constantemente. O meio que você está inserido, você sofre ali uma influência, entendeu? Então é importantíssimo e realmente eu acredito que mais para frente a gente vai ter aí alguns relatos ruins com relação a essa geração que está vindo. Por quê? Porque não foi trabalhado esse relacionamento interpessoal e no retorno não estão dando o peso necessário para que consiga solucionar isso daí, né? Você vê a criança não quer fazer por não fazer. E aí essa mesma criança que não quer fazer por não fazer, depois procura uma academia, porque ela está com sobrepeso. E esse sobrepeso é um fator que, 90% afeta a sua autoestima. Entendeu? É saúde? É saúde. Mas a gente precisa estar bem como um todo. Né? O que o André pontuou, só reforçando, o desenvolvimento cognitivo humano é interpessoal. Nós precisamos desenvolver as relações interpessoais. Passamos por um processo pandêmico, podemos classificar assim, né? Não só endêmico, mas pandêmico, em que todos se afastaram e as crianças elas sofreram. Então é importante essa retomada social. O que aconteceu realmente, André, no contexto social do que fechou tudo aí, realmente a gente foi entrar no mérito aqui, mas você tem total razão. E essa live que eu estou percebendo é uma live primeiramente de reflexão para depois a gente motivar a você procurar um esporte, retomar as suas atividades físicas, buscar o seu analista, porque precisamos levantar essa bandeira. Eu estava conversando com o André aqui, a gente é da mesma geração, podemos dizer, né? A gente vem de uma outra geração em que a gente percebia o mundo de forma diferente. E aí quando a gente vê a nossa superação dentro dos nossos grupos, a gente foi criado, o quanto é importante a gente retomar. Então, essa questão do convívio social, a gente fala de desenvolvimento cognitivo, ele é atrelado com pessoas.
Então nós precisamos de estar com pessoas. Estar com pessoas em convívios sociais, socialmente aceito, em uma academia, em um ambiente respeitando todas as crenças e religiões, um ambiente religioso, um ambiente social. Nós precisamos retomar, porque isso desenvolve, e André, a gente corre menos risco dessa eminência da consequência da ausência social mediante a questão da pandemia. Sim. Eu sigo algumas pessoas de atividade física, o Muzi, o Cariani, e eu gosto muito de ouvir o que eles falam a respeito disso. E esses dias eu ouvi um podcast muito interessante que eu não tinha noção desse dado. Que a maioria dos atletas de fisiculturismo, eles começaram a treinar por conta de bullying e depressão. Sim, sim. Eu não fazia a menor ideia. Aí foi um dos motivos que eu resolvi trazer o André. Porque eu falei, isso tá muito ligado. E são coisas que muitas vezes a gente, por exemplo, como mãe... A gente tá vendo a criança ali gordinho, a gente não faz nada a respeito. A gente não muda a alimentação, a gente não procura colocar no esporte e a gente não sabe que isso vai desencadear depois lá na frente. Sim. Porque esse fator depressivo está relacionado à questão social. A depressão ela é biopsicossocial. Então, por isso que se faz necessário essa retomada. É importante esse tema. Parabéns pelo tema, parabéns. Não sabia que eu estaria hoje aqui com você, André. Obrigado por a gente estar tendo esse ping-pong aqui de poucos conhecimentos, mas de um pouquinho de experiência para trazer a reflexão de que precisamos levantar a bandeira da saúde mental, a retomada das atividades sociais para que a gente consiga realmente sair desse cenário em que a pandemia, situações também sociais nos colocou de um outro lado resiliente. O resiliente é aquele que passa pela crise e sai transformado positivamente. Então, estar resiliente é uma condição realmente que envolve toda a questão social. Eu acredito que falta ainda, e muito, o estímulo da prática esportiva, né? A gente olha aí para as grandes potências, elas investem pesado na questão do esporte, né? E aqui no Brasil a gente vive uma realidade totalmente diferente, né? E isso reflete até mesmo nas pessoas, nos telespectadores, porque o cara vê aquele cara que conseguiu chegar em algo, vê aquele cara que conseguiu ser algo e se espelha nele, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, né, o podcast, e a gente veio à tona a questão da arte marcial, né? E assim, como eu posso dizer, assim, a arte marcial, ela tem uma doutrina que estimula a criança a superar as suas dificuldades e as diversidades da vida, né? E isso acontece no nosso dia a dia. Diariamente a gente enfrenta obstáculos e essa realidade, com o passar dos anos, se torna maior ainda, né? Vocês todos aqui, cada dia enfrentam um leão por dia, né? E no caso aí da arte marcial, ela te ensina a superar isso daí, né? Porque é muito fácil você se abater e entregar os pontos. E aí você cai nessa questão, né, da baixa autoestima, desse problema, né, dessa saúde mental dessa pessoa, entendeu? E a partir do momento que você cria essa possibilidade onde o ser humano, aí eu vou falar do ser humano, ele consegue enxergar que existe a dificuldade, só que a dificuldade ela é um obstáculo a ser passado, aí ela acaba encarando de maneira diferente e acaba tendo uma saúde mental de maior qualidade. Ô André, quero aproveitar esse gancho que você trouxe agora para... Vou interpretar a sua fala dentro dos conceitos psicológicos para a gente trazer uma compreensão. Quando nós estamos fazendo uma arte marcial, ali existe regra, existe doutrina, existe procedimento. Nós estamos passando por um processo de desconstrução de regras de uma tal forma e que dentro da questão psíquica nós podemos pontuar entre inconsciente, consciente e barreira de recalque. As regras são importantes para delimitar o que é certo e o que é errado. Quando você vai para uma arte marcial, lá você vai ter o seu mestre,
Lá você vai ter o seu professor. Aí a gente faz uma pergunta: como é que estão as condições sociais hoje sobre respeitar um professor? Então eu não vou, de repente, em uma arte marcial, porque, de repente, não pode mais nem chamar de mestre, né? Mas a gente está num momento esquizotípico da sociedade em que eu não vou para a arte marcial porque eu não vou aceitar regras lá. Eu não vou aceitar doutrinas lá. Porque eu venho de um conceito que tudo pode. Nós temos que tomar cuidado, porque psiquicamente nós precisamos de regras. Quando fala regras, não é... Quando Freud fala que os extremos são patológicos. Então, regra demais, lacaneia. Lacanear é cortar, né? Corta e reprime, e pode somatizar. Quando a regra ela é debandada, tudo pode, aflora de uma forma de uma descompensação social. Então, André, com certeza, essa reflexão envolvendo toda essa sua competência que você trouxe agora e essa minha explanação aqui, nós precisamos das nossas regras. Reitero, regras dentro de uma limitação equilibrada, para que você compreenda uma realidade. André, tem questões que a repressão excessiva ela desenvolve a depressão. E também as regras também deliberadamente sem conceito, tudo muito aflorado. Então precisamos buscar o equilíbrio. Quando o Fernando falou sobre a questão psicossomática, está relacionado a essa questão também. Na questão psicológica, nós vamos guardando. Então as regras vão impedindo. Quais são as regras? As regras de falar, não, eu não vou procurar uma arte marcial, procurar alguma outra atividade física, porque eu não preciso. E uma outra coisa, André, eu vi hoje, estava jantando com os meus filhos, almoçando com os meus filhos, e passou lá um campeão mundial de videogame. Legal. Mas eu fico repensando, até quando o desenvolvimento cognitivo precisa do físico? Nós precisamos. Hoje, os nossos adolescentes estão de parabéns, que a percepção de mundo e a realidade, até a minha filha Yasmin, 9 anos, ela sabe muito mais mexer num computador do que eu, vamos falar. Porque as crianças de 2 anos hoje sabem. Mas esse desenvolvimento cognitivo, com esse procedimento social e físico, é muito importante. Então, eu agradeço imensamente estar hoje aqui. Eu estou muito contente com essa integração. Não sabia, André, que você estaria aqui, mas eu estava conversando com um amigo meu ontem que trabalha comigo na cavalaria. Quero mandar um abraço para todos. E ele estava falando sobre o quanto é importante a atividade de vocês. Aí ele falou, Edson, e você? Vai quando? Né? E aí a gente começou... Já te deu um convite. Já fez um convite. Então, são essas reflexões. E aí eu falo, eu preciso também rever os meus conceitos em relação a onde eu preciso melhorar. Então, André, não te cortando, mas complementando, essa questão das doutrinas e regras são importantes para o equilíbrio da saúde mental e social. Quando eu resolvi chamar o André para a live, o tema do nosso podcast é cases de sucesso. E não preciso fazer nenhuma demagogia aqui, mas eu já conversei várias vezes com a Simone sobre isso. O André, ele realmente tem um método completamente diferenciado. A academia deles é muito acolhedora. Eu já treinei em muitos lugares, eu lido com compulsão alimentar. Então eu já ganhei 20 quilos e perdi 20 quilos milhares de vezes. É um processo que é doloroso e eu passo. E eu, de verdade, você falou em relação a um testemunho, eu nunca fui tão bem acolhida num treino, ou quando eu fui fechar o meu pacote, vou falar pra você antes ainda, quando eu fui sentar lá e conversar com o André, eu falei pra ele assim, eu queria fazer uma luta, porque eu acho que eu preciso dar uma extravasada, e por coincidência ele estava atendendo nesse dia. E ele conversou, e ele falou, olha, vamos treinar cross pra você ver se é interessante. E conversamos, e quando eu comecei a treinar lá, Juliana, você ainda é mais malhada e tal, eu tinha muito preconceito com a academia. Eu falava, o pessoal maromba, vai ficar olhando pra mim, vai ficar me olhando estranho. E como eles são acolhedores, assim, em relação a te explicar o que acontece, a aceitação do seu próprio corpo. Então, o fato de chamar o André aqui não foi por acaso. Eu realmente nunca treinei num lugar tão bom. E eu nunca tive pessoas tão bacanas, assim, do meu lado, na minha caminhada, de verdade, viu, Simone? A Simone tá aqui, a esposa do André, e é exatamente por isso que eu queria que vocês estivessem aqui. E eu queria te perguntar se você tem ideia do quanto diferenciado é o seu método e se realmente é o seu objetivo. Obrigado pelas palavras, viu? Fico feliz, né? Porque o intuito é esse, a gente enxerga o aluno
como ser humano, não como um número. Cada um que entra lá, ele vem com uma história de vida e vem com uma necessidade. A gente tem alunos lá que buscam a estética, a gente tem alunos lá que buscam o relacionamento interpessoal, a gente tem alunos lá que buscam sair de uma depressão, né? Tivemos vários casos e graças a Deus foi bem bacana, né? Mas a filosofia que eu adotei lá, eu costumo dizer que eu trouxe do jiu-jitsu, né? O termo Brabus, a academia chama Brabus, ele não veio à toa, né? O termo Brabus dentro do jiu-jitsu, ele tem a ver com aquele cara brigador, não no sentido da violência, naquele cara que luta, que não desiste, porque dentro do jiu-jitsu você passa por momentos difíceis e no treinamento você também passa, porque não é fácil você alcançar o seu objetivo, não é fácil, mas é prazeroso, entendeu? Por quê? Porque você acaba alcançando o seu resultado. E a gente busca em cima disso. Então o aluno tem que entender que é uma filosofia de vida sim. Na nossa vida, a gente não faz só aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que precisa ser feito. E, consequentemente, a gente chega no resultado que a gente busca. Então, essa é a filosofia. Eu procuro estimular os alunos dessa forma. E individualmente, porque cada um tem a sua realidade. Eu não posso botar uma pressão muito grande em cima daquela pessoa que já é mais intrínseca. Eu tenho que estimular de outra forma. Bom, a gente teve casos, eu vou mandar até um beijo aí pro pessoal, né? A Dani é uma menina que chegou lá, sofreu demais. Ela fez um relato muito bacana, marcou a gente, foi muito legal. Né? Tinha crise de pânico, mal falava. E ela se identificou tanto que hoje ela é professora de educação física, né? E, foi um divisor de água na vida dela. Nós tivemos casos de alunos que chegaram lá sofrendo de alcoolismo. E por tratar esse aluno como indivíduo, esse aluno ele se sentiu seguro para que numa recaída nos procurasse e soubesse ouvir aquilo que tinha que ser ouvido. Porque a gente não tem que só falar flores. Às vezes, você tem que dar um cutucão para a pessoa enxergar. Né? Tudo é possível. Né? Como eu disse, eu vim de uma história de atividade física. Durante um tempo eu fiquei na gestão do estado, foram 4 anos, eu ganhei 35 quilos. E em um ano e meio, eu eliminei, né? O pessoal seguir lá a academia, né? Brabus Cross, vai ver os relatos, vai ver os antes e depois, né? Então é possível. É possível. E às vezes falta para aquela pessoa aquele incentivo. Pô, você não vai vir treinar hoje? E é o que a gente faz, né, dona Sim. Juliana? Né? Bastante, Vamos inclusive. treinar. Entendeu, gente? Porque, assim, fica até difícil eu falar, o pessoal fala, pô, é porque é da área. Mas eu sou apaixonado por isso. Dá pra perceber. Eu sou apaixonado. E tudo que eu consegui na minha vida foi por conta do esporte. E isso me fez, uma pessoa... Eu tinha um caminho traçado e mudei por conta do esporte. Então, gente, vai praticar. Não é fácil no começo, mas depois de 3 meses o corpo vai acostumar ali com a endorfina que libera e aí vai falar, putz, eu preciso voltar a treinar, entendeu? Mas vai, o resultado é bacana desde que você tenha um acompanhamento adequado, entendeu? Desde que você seja comprometido e o resultado vem. E a partir do momento que a pessoa toma isso para a vida dela, isso reflete na vida social dela. Grandes atletas tendem a ser pessoas de sucesso na sua vida pessoal. Sim. Por quê? Porque ele usa a doutrina, a dedicação, o empenho, justamente para traçar aquele objetivo que ele quer. André, o pessoal está perguntando aqui o endereço das suas academias.
Nós temos 3 unidades, tá, gente? Nós temos uma, fica ali no Parque das Américas, na rua Guatemala, tá? Lá é a nossa matriz, foi onde iniciamos, vamos fazer 2 anos, né? E viemos ampliando, né, nesse último ano. Nós temos a nossa outra unidade, na matriz a gente tem o cross, a musculação, né? De sábado a gente vai começar a fazer um rolinho de jiu-jitsu lá, free, é só chegar e treinar. Excelente. Tá? Free, é só chegar e treinar, beleza? O Gil. Aí nós temos aqui na Vila Magine, na Rua da Pátria, nós temos a academia só musculação, né? E temos a nossa terceira unidade na Paranavaí, né? Estrada Doutora Mauá. Tá? E todas têm essa filosofia, a gente acompanha de perto. Eu falo para minha esposa que para mim não é um fardo. E até os nossos funcionários falam isso, porque o clima é tão bom de trabalhar lá que o pessoal faz com amor. Eu ia falar isso exatamente agora, porque o Alex acaba que um abraço, hein, Alex, pra você. É o treinador que eu vejo mais, assim, porque geralmente, por coincidência, é o dia que ele tá dando treino. E eu percebo um mesmo empenho seu nele. Então, assim, de conhecer a pessoa. Então, eu chego lá pra treinar na sexta, ele vai perguntar, e a live de ontem? Ele sabe o que eu tô vivendo. Aí a outra pessoa, e sua filha? Tá treinando? Tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Ou seja, você tá conseguindo passar isso para as outras pessoas que vêm atrás de você. Isso é muito legal. As pessoas têm que entender que por trás da prática esportiva existe, todo esse contexto social. Nós temos grandes amigos que eram nossos alunos e se tornaram grandes amigos. Entendeu? Por quê? Porque, exatamente, acho que o nosso diferencial, e é que o pessoal, o que acontece? A gente costuma dizer que o pessoal, tem muita gente que quer status, entendeu? Então, não vou nem dizer nome de outras redes, porque é status. Porque o cara vai lá, ele não vai ter um treino de verdade adequado para ele. Se o cara não tem um conhecimento técnico, o cara não vai saber nem o que fazer lá dentro, entendeu? Lá, nós literalmente vendemos resultados, estilo de vida, entendeu? Uma filosofia, tá? Então é um time mesmo, é uma equipe. André, vendo você falar assim, né? Você tem bastante brilho nos olhos e a empolgação de falar sobre isso. E você já parou para pensar que ali você está criando, querendo ou não, eu posso chamar de uma alcateia, né? Que são vários lobos ali, que sempre, você que ali colocar como líder, está sempre por trás e você vai colocando aqueles para poder se desenvolver à frente. E o que eu queria te questionar é assim, qual foi o momento que você caiu na vida? Porque é muito legal a gente escutar também um cara como você, que tem aí uma história de vida muito bacana, mas eu queria entender um pouquinho de você aí sobre em que momento que você caiu e que você falou, cara, agora eu tô no chão e eu preciso de força de algum lugar para levantar, e eu queria que você contasse um pouco sobre isso. É bem complexo, né? Porque as pessoas olham eu desse tamanho e por trás desse tamanho todo tem um cara que é, um coração gigantesco, né? A gente veio de uma família bem desestruturada, né? E eu costumo dizer que eu nunca perdi a fé por causa da arte marcial, né? Por causa do esporte. Mas a gente, né, eu, minha esposa e meu filho de 2 anos, chegamos com 2 anos morar na rua, né? E não foi fácil, mas eu não desisti. É isso. Eu não desisti, eu batalhei. Por quê? Porque eu sabia que, por mais que eu tenha dificuldade, eu tenho que batalhar. É isso. Acho que os problemas, né, é assim, as pessoas têm cada um sua religião, enfim. Mas eu acredito muito em Deus, né? E eu sei, né, que eu sou guerreiro, né? Eu tenho a minha religião e dentro dela eu sou filho de Ogum, que é guerreiro. Entendeu? Então a minha vida vai ser sempre isso. Eu falo assim, mano, fica, ai meu Deus, eu não aguento, mas vai ser sempre isso. Só que eu encaro isso daí como um desafio.
É mais uma batalha. E o mais legal, gente, eu quando entro no tatame para lutar, campeonato, eu cresço demais. Então, às vezes acontece um problema, eu chego até a dar risada. Eu falo, puta, isso daí vai me dar mais força para superar, né? Mas foi fundamental. Não foi fácil, né? Tem muito caminho aí pela frente, não está sendo fácil, mas por causa do esporte, eu de repente não caí numa depressão profunda. Graças a Deus nunca passei por isso. Entendeu? Às vezes vai dar uma baqueadinha, aí a gente vai lá, sai na porrada no Gil, rola, e lá você aprende que às vezes você vai apanhar, às vezes você vai bater, entendeu? E tá tudo bem, você tem que superar. E é isso, a nossa vida é isso, gente. É passar por obstáculos, encarar eles como desafios, não como um castigo. Não é isso. Senão você entra numa crise psicológica e vai ladeira abaixo. Então vai praticar seu esporte, vai te dar muito apoio, muito incentivo. É assim, quando eu tô com muitos problemas assim, o que eu faço? Ou eu faço um treino de cross training, ou eu faço o rola de Gil. Por quê? Porque naquele momento, no cross você só pensa em sobreviver. E não morrer, é o que eu penso. Só em sobreviver. Então você esquece tudo. E às vezes, gente, você precisa se afastar da árvore para enxergá-la como um todo. Você está muito focado no problema, às vezes você não acha solução. Então você vai lá, você relaxa, aí você sai de lá e fala, puta, se eu pensar dessa forma. E a mesma coisa no Gil. No Gil, se eu for ficar pensando nos problemas, o cara vai me matar. Então, eu vou querer matar ele primeiro. Certo, gente? Mas é lá dentro do tatame. Deixa eu aproveitar toda essa fala do André. O André, tem uma frase aí do meio do esporte, né? Sem dor, sem resultado, alguma coisa assim? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Se a gente levar para a questão psicológica, só através do sofrimento que a gente se transforma. Só através do sofrimento que a gente se transforma. Agora, como você lidar com o sofrimento? Para qual objetivo? Porque quando eu entro na academia, por mais os 3 primeiros meses, até o organismo se adequar, vai ter uma representação do sofrimento, mas para qual objetivo? Na questão psicológica, e eu tenho um objetivo a alcançar, então eu me permito a superação, fazendo essa analogia. Na questão psicológica, quais são os problemas que nós passamos que a gente precisa superar? Como nós nos tornamos resilientes? Quando o André falou sobre a questão olhar de fora, ver para olhar de uma forma diferente no seu ponto de vista, nós chamamos de desassociar. Como a gente precisa desassociar? Quando está em treinamento, André, está desassociando, está focado em você. Fazendo analogia com a questão psíquica, quantas vezes a gente pensa em tanta coisa, e a gente não pensa em nós. Nós precisamos voltar. É um pleonasmo analítico, né? Mas voltar para nós, percebendo qual a importância que eu tenho e quais são os sentimentos que eu tenho que precisam ser tratados, que precisam ser trabalhados. A questão psicossomática, ela vem e você precisa elaborar. De que forma? Falando, treinando, executando, mas jamais desistindo. O sofrimento, ele transforma. Quando fala do Brabus, né? Como que é o nome? Brabus. Brabus, né? Faz um simbolismo, né? Às vezes a própria questão achando que é ignorância, não é? A questão é de força. E quando a vida, de repente, nos coloca em circunstância, como a gente tem que ser brabo mesmo e levantar, falar assim, eu não vou desistir. E quando nós estamos em depressão, como é que a gente faz? Fazendo só um ping-pong aqui, viu, André? Né? Quando você falou da representação, acho que foi o Fernando que falou sobre a liderança, a alcateia, o simbolismo da alcateia. E quando o lobo está cansado? E quando o lobo chega e os outros se envolvem e fala, fica aqui no meio que nós vamos te proteger. Será que o grande líder, ele tem a capacidade de falar assim, agora do mestre torno-me aprendiz e eu deixo-me ser servido? Isso é empatia. Quando nós temos a empatia e perceber que o nosso líder está precisando, e às vezes é muito isso, às vezes a nossa liderança, desde a liderança no jiu-jitsu, desde a liderança social, desde a liderança, quando a gente reconhece que os nossos líderes também sofrem, eu posso chegar e falar, professor André,
Quiser conversar, tamo aí. Sim, sim. Então, assim, é nesse ponto psicológico envolvendo a questão do esporte que nós precisamos trazer essa reflexão. Essa live eu tô vendo que ela vem de uma forma diferente. André, só um adendo aqui. É que eu moro no Rosina, imagina, é longe demais, mas eu vou ver se eu consigo dar uma O passadinha tanto lá, de viu? gente que tá comentando aqui, eu quero conhecer o André pessoalmente, eu quero conhecer o André pessoalmente, a gente vai ter que fazer um treinão empreender de coração. Show, claro. Tá mais que convidado. Eu já tinha pensado nisso, já tinha comentado com a Simone, né? Da gente elaborar algo bem bacana. E pode ter certeza que vai ser bem bacana. Em breve vai estar aí, a galera pode chegar. Pessoal, quem quiser fazer uma visita lá, fica tranquilo. Volto a dizer, o nosso objetivo lá, de verdade, nunca foi ganhar dinheiro. Diferente de grandes redes. O nosso objetivo é promover, de verdade, um estilo de vida. Sabe o que você está falando, André? Chama valor e preço, meu irmão. Sim, Sim. valor Valores e preço. e preço. Exatamente. Né? O que eu preciso sempre... Eu não estou cortando aqui, mas eu acho que se faz necessário... Nós não estamos aqui vendendo nada. Sim, exato. Nós estamos aqui nos posicionando e mostrando qual a importância do cuidado físico, através do esporte, do cuidado da saúde mental. Mas quando você... eu vejo, quando você falou o brilho nos olhos, quando nós separamos entre valores e preço, né? O preço, ele tem uma condição. Agora, quando a gente realmente entrega o que a gente faz, o que a gente ama, são os grandes valores. E a pessoa percebe. Não percebe. O aluno percebe, o paciente percebe quando você não está lá por ele. Então, parabéns por vocês hoje trazerem esse tema, envolvendo a questão do esporte, com toda a competência do André, envolvendo a saúde mental, porque é isso que nós precisamos, dessa retomada. E essa retomada se faz necessária dentro desses pilares, muito importante. Ô, Ju, eu ia até pontuar uma questão que eu sempre gostei muito de estudar sobre bioquímica. Porque eu sabia que ali, quando eu vim aqui conversar entre nós, né, eu tive um episódio bem complicado referente a isso. E eu comecei a estudar bastante sobre bioquímica. E eu queria entender, referente agora partir mais um segmento mais hormonal da situação, quando nós estamos em estado de depressão. Então nós estamos nos depreciando, certo? Nós estamos caindo ali. Existem a noradrenalina, né? Aí você entra para serotonina, endorfina, que cada uma tem uma conjunção. Como que você, como psicólogo, identifica que eu vi muitos amigos meus morrerem na pandemia por conta disso? Então eram atletas também que não tinham mais como praticar e eles acabaram falecendo por conta da falta do esporte. E aí eu queria fazer aí colocar uma pulguinha atrás da orelha dos dois. Em relação à depressão, ela é química ou ela é social? A depressão ela é biopsicossocial. São os três fatores. Quando você fala na questão química, a ausência de sinapse entre os neurônios é um dos estados do quadro depressivo. Nós precisamos separar traçado depressivo de quadro depressivo, porque nós podemos ter um momento de tristeza também. Agora, quando há um momento de uma tristeza ascendente e acentuada durante um período, você entra dentro de um quadro depressivo. F32.1, .2, .3, que está dentro do Código Internacional de Doenças. Então, por isso que a depressão ela tem que ser tratada com a questão biológica, com os medicamentos. Tefranil, Tegretol, Depaquena, Depakote, Aldol, Carbamazepina, todas as outras medicações, tem algumas novas também. Então, é necessária a questão da medicação, a questão biológica, a questão química, a questão psicológica, porque é um estado cognitivo também, não somente neurológico, mas um estado cognitivo, porque muitos quadros depressivos é desenvolvido através de questões emocionais, e a questão biopsicossocial, que se faz necessário a questão da integração social também. Então nós precisamos retomar. Então não sei se eu respondi sua pergunta, mas a depressão, ela tem cura? O que representa cura? O que representa... Só que nós precisamos também trazer um tema sobre o preconceito dos psicotrópicos, o preconceito de voltar a fazer uma academia, os pré-estabelecidos, o preconceito de entrar em análise. Inclusive, tinha até uma pergunta aqui que estava na lista para a gente falar, eu acho que pode ser um momento oportuno, se existem comportamentos que podem ser considerados alerta que uma pessoa está em quadro de depressão.
A tristeza acentuada é uma delas. Só que existe os perfis depressivos. Tem um quadro de euforia, a própria traçado da bipolaridade, a pessoa está, às vezes, um quadro de euforia. Então, por isso que é necessário uma intervenção psicológica para que o psicólogo tenha essa percepção e o psicólogo com a capacidade também dessa percepção direcionar para a psiquiatria e para o esporte. O esporte também, o que o Fernando colocou aqui, sobre os desenvolvimentos, tem um nome certo, neuroasepsais, eu não me recordo agora. Esse desenvolvimento. Quando você faz o esporte, o próprio organismo ele desenvolve. O André acho que tem muito mais competência de falar. Ele traz esse desenvolvimento. Então, esses 3 pilares, ele é importante. Porque, como o André pontuou, você já teve aluno lá que entra dentro de um quadro depressivo. Uma coisa que a gente precisa compreender é o quê? Buscar os 3 pilares. Exatamente. Isso é importante. Como o André também pontuou sobre as condições religiosas. A religião é importante, só que a gente tem que tomar cuidado para que elas não sejam repressoras sobre não poder. O não poder é repressão. E a religião, na realidade, é o poder, né? Quando você traz o seu traçado religioso, é o poder, né? Através da luta, do sofrimento que eu encontro o meu poder. Então, são essas condições que a pessoa, quando passa por um quadro depressivo, ela há a possibilidade, sim, de sair. E se não cuidar, aí nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Porque, estatisticamente, o traçado suicida ele é desenvolvido principalmente sobre a condição dos pilares depressivos. E quando você está no esporte, quando você está no consultório, e aí você para de ir na sessão, o analista tem que perceber, quando eu estou fazendo esporte, por que o Edson saiu? Então, esse emaranhado de envolvimento social é o que a gente precisa. A empatia e essa integração é importantíssimo. Não sei se eu respondi essa pergunta. É o cuidado mas com o outro, né? Eu acredito que cada um tem a sua importância e a gente tem que tomar cuidado com o outro. Quando você fala que eu, de certa forma, eu sou líder no Alcateia, eu me preocupo com cada um dos meus alunos, né? A vida, como a gente diz, ela é dura, né? Então, se eu tô vendo que o cara não tá indo, algum motivo tem. Então eu vou questionar, às vezes, só ser lembrado já faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Porque assim, muitas vezes você passa pela sua família, mal você vê, quando vê tem alguma situação de conflito e você acaba enxergando como refúgio lá. E existem momentos da nossa vida que a gente realmente dá aquela balada. E isso se faz importante ter aquela pessoa do seu lado, parceiro, que te incentive a retomar. Porque aquilo vai ser importante para você, né? Eu costumo dizer, quando eu tô cansado ou desanimado, eu vou do mesmo jeito. Eu não tenho opção, né? Eu adoto isso para mim. E as pessoas, elas têm que aprender a isso. Hoje em dia eu percebo que, e aí eu vou falar dessa geração que tá vindo, eles têm muito sim. É muito sim, né? Essa extremidade é muito ruim. E aí, no primeiro não que ele enfrenta, eu tenho um aluno de 6º ano que tem crise dentro da escola porque, no caso a menina, porque o menino não dá atenção para ela. Gente, isso faz parte da vida do ser humano. E essa pessoa, essa criança, ela só é afetada dessa forma, por quê? Porque ela sempre recebeu sim. E a frustração faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? Faz parte do desenvolvimento cognitivo. O estado de frustração, ele é importante para você compreender o seu estado cognitivo. Só que nem nós estamos pontuando aqui. O cenário social, as condições que envolve vários pilares, que eu não quero entrar no mérito político, mas uma condição realmente... Por isso que a reflexão, por isso que é importante trazer numa condição de visibilidade a importância dessa retomada, desse ajuste social. Nós entramos num processo de desajuste social. Total. E como não vamos nos ajustar agora? Eu preciso me ver, eu preciso me reconhecer, eu preciso me conectar. Como é que eu me conecto?
através de todos esses conceitos que a gente está passando aqui, nós estamos colocando aqui. É enriquecedor esta noite eu estar aqui. Obrigado. Eu também. E tem agradeço muitas demais. pessoas comentando aqui, precisamos da parte 2. Eu nem acabei ainda, vocês já estão pedindo parte 2. A Ju é opto e ela trabalha bastante com crianças. E ela comentou aqui, ó. Muitas crianças estão enfrentando déficits de neurodesenvolvimento. Eu, como mãe, eu vejo isso muito. E eu acho que eu já até comentei aqui. A minha filha tem 8 anos. Agora ela mudou de escola, agora ela está estudando adventista. Mas na escola anterior, nós víamos claramente que na sala dela tinham crianças na 3ª série e crianças que ficaram na 1ª série. Crianças que não fizeram nenhum acompanhamento escolar durante a pandemia inteira. Então, o que isso ainda vai refletir nessa criança e até quando, Dr. Edson? A questão social, por isso que nós precisamos trazer a grande reflexão, quais são as nossas ações que precisamos tomar. Quais são os resultados diretamente que precisamos agir? Quais são as crenças no conceito de acreditar que nós conseguimos resgatar? Nós conseguimos retomar o acreditar. Nós passamos realmente numa condição muito profunda em que a humanidade não passou. Acho que a gente não entendeu ainda o que nós passamos. Sim. Nós não entendemos ainda o que passamos. Então, assim, essa retomada, voltar a grupos, precisamos ter essa integração. Os nossos jovens, Yasmin, minha filha, tem 9 anos. Meu filho hétero tem 16, vai fazer 17. Tem um outro de 23, o Rui. Parei. Então, assim, quando você vê esse grupo que não teve essa integração, na questão psicológica, nós temos os 5 fatores: visual, auditivo, olfato, paladar e sinestésico. Nós passamos por um processo de afastamento que nós tivemos só o quê? O visual e o auditivo, foi através das redes sociais, que também veio para ficar também. Só que cadê o toque? Cadê o olhar? Cadê os 5 sentidos? E aí, até fazendo uma analogia, quais são os nossos sentidos da vida? Coloque hoje num papel, escreva quais são os seus 5 sentidos da vida. Quais são os sentidos que a gente precisa retomar, acreditar? Quando eu vejo, André, você falando, você às vezes dá travada aí, meu irmão, quanto tenho certeza que você superou através do esporte. O quanto eu não vou deixar passar essa questão, nada combinado aqui, isso que é legal, né? O quanto, André, de repente você nem sabe quantas vidas você já salvou, meu irmão. Vou te falar uma coisa, quando a gente salva uma vida, a gente salva uma nação. Tá? Quando a gente olha nos olhos de um homem em que reconhece que o que você faz salva uma vida, ali a missão está sendo feita. E o grande lobo também tem seu ponto sensível. O sensível é de acreditar que ali nós podemos salvar. Fazer uma diferença na vida de uma pessoa. Essa semana eu recebi um marido de uma paciente que eu atendi ela há muito tempo atrás. Ele falou assim: eu precisava te conhecer. Porque, não estou citando o nome, né? É a questão da ética. Ele falou assim: 3 anos atrás a minha esposa passou por um processo terapêutico. Ela era impossível. Olha uma coisa louca que eu vou falar aqui, tá? Ela era impossível dentro da medicina, dentro de qualquer... ficar grávida. E através de... não sei qual foi o processo terapêutico, né? Já era quase uma senhora já, né? Então tem toda essa questão biológica. Sim. Também. Então, essa semana foi muito marcante para mim. Sabe por quê? Porque quando você vê um homem falando assim, eu acredito que a saúde mental ela é importante, porque, André, a nossa geração falou, que psicólogo nada, você tá louco? Então, assim, é essa harmonia que precisamos ter. A palavra é harmonia. A balança, ela é equilibrada quando há o equilíbrio, quando há harmonia entre as competências, né? Harmonia entre as competências. Então, assim, vocês estão de parabéns essa noite, por vocês terem essa capacidade, ousadia de trazer... o André com toda a competência. Obrigado por vocês. Não estou fechando aqui não, tá? Mas eu preciso agradecer, porque com certeza pessoas estão assistindo. Sim. E André, se a gente conseguiu ajudar uma pessoa aqui, nós ganhamos a noite. Eu acredito muito naquilo que a gente transmite para o universo. Eu falo isso bastante para Simone, né? E ele retribui, né? Eu tenho certeza que muitas coisas foi retribuição. Desde que você faça com coração. Né? E essa empatia dentro da nossa sociedade está muito ausente. As pessoas elas estão muito individualistas, egocêntricas, não se preocupam com o outro.
E aí eu volto para minha área do esporte. O esporte você aprende a trabalhar em equipe. Você aprende que o outro é tão importante quanto você para você alcançar o resultado. E aí, através dele, as crianças vão se preparando para ser um adulto que acaba compreendendo as necessidades do outro. Entendeu? Então, é fundamental, né? Eu acho que o valor que é dado, até mesmo dentro da escola, eu vou falar por mim. Eu costumo dizer assim, hoje eu já tive na gestão, né, do Estado, hoje eu estou na gestão do setor privado, né? E a gente perde cada dia mais excelentes professores no Estado. Por quê? Porque eles não são valorizados. Professores que realmente se preocupam. Eu falo para os meus alunos o seguinte: se eu dou bronca no cara, é porque eu quero o bem dele. E eles têm que estar acostumados com isso. E os pais têm que ter essa postura também. Talvez, por essa criança estar reclusa nesse período todo, o pai, de certa forma, para compensar, acaba falando sim, 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 sim. Mas o não é tão importante quanto o sim. Então, gente, eu acho que falta uma política voltada para esse setor, né? Eu recentemente, coisa de 2 anos atrás, eu tive um projeto social. Foram 5 anos, né, onde a gente ensinava, né, toda a doutrina do jiu-jitsu para 35 crianças. Foi ali no Vila Mercedes. E aí trocou a gestão. O que fizeram? Acabaram com o projeto. E eu tinha 35 crianças lá que eu, né, adotei essa filosofia, e lá você tinha campeão brasileiro, você tinha campeão sul-americano, crianças. Por quê? Porque eu acreditava. E falta o poder público acreditar também. Eu acredito demais que... Não estou dizendo que é a solução dos problemas. Por quê? Porque precisa ter harmonia entre as competências. Mas essa competência, ela não está tendo o peso que ela deveria ter. E está refletindo demais. Está refletindo demais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí sem politizar aqui em relação a partidos e posicionamentos, e a gente estava conversando em relação ao armamento e tudo mais. E eu falei assim, eu não sei se eu estou muito louca por conta desse meu pensamento, mas não era muito mais fácil a gente investir em educação do que em armamento? Porque você concorda que uma criança bem educada, uma criança com uma família, ninguém vai precisar de arma para se defender dela, porque ela não vai ser um perigo para a sociedade. Então por que a gente luta tanto para ter armas, mas a gente não luta por caras igual o André, que estava ali investindo em crianças? Por que a gente não luta por pessoas igual a Cláudia? Não estou falando de presidência nem nada, eu estou falando que às vezes a gente consegue parar o problema tão antes e a gente só quer resolver o final. Então deu errado, vamos matar. Sim, eu Virou acho, um bandido, vamos acabar com ele. Eu acho importante cada um... tem um filme muito bacana, né? Que é Corrente do Bem. Eu acho que cada um, se fizer a sua boa ação, né, diariamente, uma palavra, um ato qualquer de carinho, acho que isso transforma a sociedade. A gente está tão na defensiva, o ser humano está tão na defensiva que esqueceu desse relacionamento interpessoal. Gente, eu treino diariamente com meu filho. O contato, as pessoas não têm mais esse contato, o encostar. Lá na escola, fiz uma roda com a molecada lá, pedi para eles pegarem na mão do outro para fazer a roda. Nossa, teve vários. Ai, professor, eu não vou pegar. Gente, sabe? Então, eu acho que assim, a gente já tinha uma realidade, ela foi agravada
com esse distanciamento. E vale a pena, não é nem acender a luz amarela, é a vermelha. Gente, vamos cair na real. O mundo, a vida é muito mais do que aquilo que a gente está vivendo. Deixa eu colocar um ponto aqui. Quando falou... Vou trazer para a questão simbólica, tá? Da questão do armamento, né? O melhor armamento é o conhecimento. Sim. Exato. Primeiro ponto. Mas tem uma frase da música do Legião Renato Russo, que ele fala que o Senhor da Guerra também não gosta de crianças, né? O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo na questão educacional? Quantas armas, às vezes, é uma arma velada com a ausência de uma caneta, que quando tira um projeto social que nem do André, que mata muito mais de certas armas. Então, quando a gente fala de armamento, o armamento é muito simbólico numa representação de uma sociedade que está passando por toda essa transição. Então, só para a gente fazer esse adendo aqui, né, o conhecimento é o melhor armamento para nos libertar. Sim, O ponto que eu vou também, mais uma vez, vincular os dois, doutor, você não acha que a questão de também... Vou entrar um pouco na mídia, de essa visibilidade muito aberta, criou também uma divisão entre essas gerações que antigamente você via aí, nós, né, aí vou colocar que acho que eu sou mais novo, brincando na rua, tinha aquele negócio de contato, e também o que eu vejo em relação às crianças de hoje é uma dificuldade de relacionamento entre elas mesmas. Parece que elas criaram os próprios grupos e nesse grupo sempre vai ter um líder. E esse líder, ele faz essa divisão da sociedade e acaba com que nós mais velhos a gente não consegue chegar próximos a eles, porque o tal desse líder criou algo na cabeça delas que o contato ele não é mais uma coisa legal. Então hoje eu vejo muito, principalmente meus pais que foram docentes também, ter essa dificuldade, que parece que as nossas crianças elas estão com uma divisão de sociedade absurda. É como se aqui eu tenho o leão, ali eu tenho os peixes, aqui eu tenho os lobos e aqui eu tenho as ovelhas. E aí eu queria entender se isso tem alguma coisa correlacionada com o autoestímulo de redes sociais e dessa vida que o pessoal chama de pragmática, mas na minha opinião ela não tem a falta do esporte, na verdade, a falta do conhecimento. O pessoal fala, tem conhecimentos pragmáticos, mas na realidade elas estão deixando de viver porque o líder delas falou que elas não podem mais ter esse contato social. Aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Nossa, ainda, vamos tentar, né? Não, perfeita a sua colocação. Primeiro sobre liderança, né? E um outro ponto é quando os nossos jovens verbalizam algumas retóricas, se sabe o que está falando, o que é um pragmatismo. Primeiramente, a gente precisa entender o português para que a gente compreenda o que representa emocionalmente. Hoje, os nossos adolescentes, ele tem uma percepção diferente de liderança. Os grupos. Dentro da teoria de Freud, vamos lá trazer um pouquinho a linha psicanalítica, né, sobre a teoria das massas de Freud. Nós temos a identificação sobre um grupo. E o grupo ele sempre vai sempre ser cíclico. E todo grupo desenvolve uma liderança. E lógico que não vou responder sua pergunta com uma pergunta, mas fazendo uma pergunta para o público. Qual tipo de liderança está desenvolvendo hoje? Induzindo os nossos jovens a uma percepção de mundo diferente, que não precisa fazer esporte, somente ficar jogando. Hoje o campeão do futebol brasileiro do videogame. Não tem problema, eu também gosto de videogame. Mas que tipo de liderança está sendo desenvolvida que em vez de... Porque líder é para unir. Não é, André? Quando você está líder é para unir. Agora chefe é para dividir. Agora, como nós vamos fazer? Esse é o grande desafio. Como nós vamos fazer para que os nossos jovens compreendam e entendam entre chefia e liderança? E, infelizmente, existe uma massa de manobra que faz com que os nossos jovens não tenham a visão de mundo tão ampla o quanto tem a nossa geração, a sua geração. Então, nós também sofremos. E olha que eu acredito que nós sofremos muito mais porque a comunicação era diferente. Quando é que nós íamos fazer desse jeito? E a influência digital, ela é um risco, né? Porque esses dias eu estava conversando com a minha filha. Minha filha tem 8 anos. E ela estava assistindo um canal
de uma criança brincando. A criança não estava fazendo nada demais. Ela só estava brincando de boneca e a Giovana assistindo. Eu falei pra ela, filha, mas não faz muito mais sentido você pegar uma boneca e brincar do que você ficar assistindo uma outra criança brincar? Você acha que isso faz sentido? Então, a influência digital, ela muitas vezes faz a criança não viver para ficar assistindo outra criança viver. E também a influência digital, ela pode aflorar o contexto da própria sexualidade muito mais precoce Sim. do que as nossas gerações. Sim. Porque você vê hoje um TikTok aqui, não estou julgando, estamos numa reflexão aqui. Sim. Algum desenvolvimento sexual aflorado sobre um ritmo. É uma verdade, porque psiquicamente o tim-tim tom-tom, babá-bubu, a-a-e-i, até um rito que os índios utilizam, né, para a própria auto-hipnose, quando você começa a falar, né, as suas letras vogais, do seu nome, então assim, em uma forma repetitiva, psiquicamente você entra em uma auto-hipnose. Aí eu faço uma pergunta, como é que está hoje as nossas mídias sociais, o que desenvolve para os nossos jovens, que nós precisamos mapear. A minha filha também tem 9 anos, a Yasmin. Essa semana eu e minha esposa Elaine, mandar um beijo para ela, daqui a pouco eu estou em casa, tá amor? E o quanto a gente conversou essa semana com a Yasmin sobre o que ela estava vendo nas redes sociais, que precisamos ter isso, precisamos mapear isso. E aflora sim, então é necessário ter essa triagem, esse filtro, para que a gente tenha uma saúde mental, uma sociedade muito mais equilibrada. Muito mais equilibrada. Eu acredito na transformação de uma sociedade equilibrada. Eu acredito que nós podemos superar todas as crises, André. Todas as circunstâncias, como você disse, a experiência de vida, né? O quanto a gente temos que acreditar. Porque se nós deixarmos a melancolia e a angústia falar, ó, já era, acabou, realmente já era, acabou. Não, nós precisamos continuar. Como dizia, né, um grande escritor, a depressão ela é uma melancolia da alma. Então, agora para você o jogo, André, eu queria entender um pouco de você sobre o que te faz acreditar que ainda é possível, através do esporte, desenvolver crianças, que hoje a taxa de obesidade no Brasil é altíssima, porque nós não temos mais essa cultura e essa política de... A educação física, por exemplo, ela quase foi banida das escolas. Sim. Então, hoje ela virou opcional. Sim. Então, imagina você, no caso, também que tem lá os seus docentes de educação física. O que você identifica que seria hoje uma estratégia para que essas crianças possam se desenvolver de uma forma também natural, mas também com incentivo do esporte? Assim, eu recentemente, né, 2019, eu tive a oportunidade de estar fora do país, né, eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha um preconceito muito grande com relação aos americanos, porque eu achava eles de certa forma soberbos. Mas estando lá eu entendi o porquê eles são assim, né? Por quê? Porque eles valorizam demais a sua nação. E eles só valorizam demais a sua nação porque eles têm condições diferentes da nossa. Ele tem um incentivo no esporte, demasiadamente. Aqui a gente não tem. Como você mesmo disse, e é verdade. Ensino médio é opcional. Gente, é assim, às vezes eu paro para refletir, eu acho que a maioria dos políticos não teve essa vivência aí no meio esportivo. Porque ele te abre um modo de ver a vida totalmente diferente. Ele te dá, como eu disse, a capacidade de superar os problemas. E isso reflete no dia a dia do ser humano, da pessoa. É muito triste, mas eu acredito que se cada um fizer a sua parte, eu estou fazendo a minha, né? E eu procuro fazer a minha. Acho que o mundo estaria diferente. É uma pena, de verdade. Deveriam dar assim uma importância muito maior, porque realmente as pessoas que praticam, vivenciam o esporte, eles concordam comigo, eu tenho certeza.
fizeram a diferença na vida de muita gente. De muita gente. Né? É você, ali naquele seu momento, tentando se superar. Né? Eu vou levar no caso da musculação. Meu, é frustrante pro cara querer levantar o peso e não conseguir. Só que ele vai lá todo dia para tentar aumentar aquele peso. No caso do cross, ele vai lá para quê? Para tentar superar. No caso do jiu-jitsu, ele vai lá para quê? Para superar das dificuldades, porque passa. Gente, não é fácil você ter... Vou fazer uma analogia até um pouco chula. Sua cara esfregada no tatame. É para quem gosta. Só que isso te faz forte. Tem um dito popular que é muito verdade. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Eu acho que faltam algumas coisas que o brasileiro precisa viver de verdade. Entendeu? Porque, gente, vocês vão me desculpar. Muita gente, literalmente, gente mole. Na vida não é você fazer só o que você quer, gente. Eu vejo até lá, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Eu falo, minha filha, você quer alcançar o seu objetivo ou você quer fazer o que você gosta? Não é só o que você gosta, é o que você precisa fazer. É isso. É fazer o que tem que ser feito e ponto. E as pessoas precisam encarar dessa forma. E o esporte coloca a criança nessa situação de frustração, de superação. Então, ela aprende a lidar com isso. Agora, se você tem uma criança que não aprendeu nada disso, quando encontrar... Gente, como é que a gente pode aceitar uma menina de 6º ano, 11 anos de idade, tendo crise de ansiedade porque o menino não dá atenção para ela, gente? Não existe isso. Mas isso é comum. Isso é fruto do quê? Do tempo fácil. Do tempo fácil. O sim, né? O sim. Entendeu? Eu levo a educação do meu filho, extremamente voltada à parte marcial. Eu já ouvi, né? Eu não vou citar nome, mas a pessoa vai saber que é ela. Nossa, você é muito duro com ele. Eu preparei ele para a vida. O meu filho, ele tem 13 anos. Em 2019, ele foi eleito o melhor atleta do mundo de Jiu-Jitsu Kids, dos 6 até os 16 anos. Mas por quê? Porque o cara é dedicado. Ele sabe que, é porrada. E tem que aprender a lidar com isso, gente. Você tem duas maneiras: se frustrando, ir lá chorando, ou indo pra cima. O que faz com as porradas que a vida nos dá, né? Entendeu, gente? O que você faz? Ô Edson, e por que os pais de hoje, eles falam tanto sim? É preguiça de educar? Porque a educação dá trabalho, né? É uma condição muito coletiva aí. O sim pode estar relacionado à compensação da ausência. O sim pode estar relacionado a um fator de eu vou falar tudo sim pro meu filho, porque o que eu passei, ele não vai passar. Sim. Não, o meu filho, ele vai aprender também a lavar louça também, como eu aprendi. E aí a gente olha e fala assim, mas até que condição nós precisamos compreender que é uma evolução? Que evolução é essa que reprime o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa? Então, mas os pais, às vezes, eles fazem por culpa. Tem um livro de Melanie Klein que fala amor, culpa e reparação. Amor, culpa e reparação. Quando a gente coloca nesses pilares da teoria da Melanie Klein, discípula de Freud, o que é o amor? O que representa esse amor e o que envolve a culpa? E onde eu preciso reparar? Então, às vezes, a reparação é o sim, é o sim, é o sim. E aí você desenvolve uma sociedade frustrada em não saber ouvir o não
e saber que precisa treinar fisicamente, psicologicamente, porque a vida, ela vai bater em você. Mas não vai bater para te derrubar, ela vai bater para te ensinar. Quando o professor de jiu-jitsu, com certeza, te ensina, ele te ensina a te defender, mas a atacar também, se eu posso dizer assim. Mas é através da dor que a gente transforma. Então a gente tem que tomar cuidado, sim. Mas tem um outro lado também dos pais, senão a gente joga nas costas dos pais, então assim, eu sou o culpado, né? Aí reforça mais o pilar da teoria kleiniana sobre amor, culpa e reparação. Então eu fico nessa tríade onde eu preciso sempre compensar. Então a reflexão é como nós precisamos melhorar. E nós melhoramos nessa reflexão. Por que eu estou falando tanto sim para o meu filho? E aí eu preciso me autocompreender. Então essa reflexão é importantíssima para que a gente venha evoluir. Nós evoluímos na compreensão. Doutor, deixa eu te fazer uma questão, como eu te falei sobre esses estudos. Você não acha que a sociedade está num estado behaviorista extremo, que é o estudo do comportamento? Ela não está repetindo o comportamento várias e várias vezes, querendo ter várias recompensas sobre isso, e ela fala assim, pô, mas o meu filho, ele fica fazendo muita manha, eu dou o celular para ele, aí ele fica quieto. Então você não acha que nós estamos tendo esse comportamento muito behaviorista e não mais psicanalista? Quando você fala dentro do behaviorismo, a gente fala do behaviorismo radical, né? O radicalismo. Quando a gente fala sobre essa questão, o celular e fica quieto, é a compensação. E aí trazemos essa reflexão. Por que fazemos essa? Ou até um pouquinho de preguiça também. Por quê? Não é? Porque se você dá o celular e a criança fica quieta, se você não dá o celular, o que você vai fazer para ela ficar quieta? Você vai ter que ler um livro, você vai ter que dar atenção para aquela criança. E aí dá trabalho. E o trabalho, literalmente, né? O trabalho. Mas a pergunta é, quais são os resultados que eu tenho sobre? Qual é o momento? É quantidade ou qualidade? O que eu faço? Com quantidade ou qualidade? Acredito que, usando essa questão da habilidade do André, é por quantidade ou a qualidade da atividade física que faz? Não fugindo da sua pergunta, mas sobre essa questão do radicalismo, você falou não fugindo da linha psicanalítica, mas o behaviorismo vem dessas colunas, então não há como a gente descolar. Mas quando fala sobre o radicalismo, Freud fala que os extremos são patológicos, ponto. Os extremos são patológicos. Você pode colocar isso em todo o conceito psicológico, se você é extremista, na questão social, se você é extremista. Dentro das duas pontas, estamos no conceito esquizotípico. O behaviorismo a gente pode classificar como o comportamento esquizotípico. E aí é uma esquizofrenia coletiva. E que você começa a perceber que eu repito comportamento mesmo não sendo esquizofrênico. Porque eu estou no contexto da repetição de comportamento. Não sei se eu consegui responder a pergunta, se eu fui muito técnico. Não, foi. Mas trazendo essa reflexão para o público o que eu faço com os meus extremos. Onde você está sendo extremista? Será que eu estou sendo extremista? Em que aspecto da minha vida? É porque isso aí tende a questão... esse link que eu joguei para você foi na situação exatamente disso. O que acontece? Nós vemos que tem ali o comportamento em massa. Então, como que eu desassocio isso para que eu consiga identificar que uma pessoa pode tá tendo uma síndrome do pânico, ela pode estar tendo um caso de ansiedade, um caso de depressão, agora a nova, né, que é a burnout, a borderline, que entraram também. Então, nós temos vários psicossomáticos que também não é só sobre o indivíduo, não é só sobre ele mesmo. Também é cópia de comportamentos. Se você for ver, se você pegar um filho e falar para ele, como o André falou, o meu filho ele se desenvolveu para ser o melhor atleta mirim, vamos dizer assim, porque ele teve uma cópia do comportamento do pai que foi ensinado. Agora, se o André não tivesse feito isso, será que ele entraria para esse meio por uma cópia ou ele entraria isso por uma motivação de ver o pai? Eu vou falar por mim. Eu penso da seguinte forma: sim, a influência do meio é importantíssima, sim. Mas eu não tive esse pai que me estimulou. Você tá entendendo? Então, eu adotei essa filosofia. Ele me viu, sim, mas ele se identificou. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio ele para ter personalidade e saber
e lutar por aquilo que ele quer, ele vai traçar o caminho dele. Entendeu? Então, é importante, tem influência sim, mas não é o fator primordial. São um dos fatores, São um né? dos fatores. São um dos fatores. Entendeu? Quando ele pontuou sobre essa questão, André, sobre o radicalismo, o behaviorismo Sim. e a repetição de comportamento, nós psiquicamente repetimos comportamentos sem perceber. Sim. Tem, às vezes o pessoal faz umas pegadinhas aí, pra todo mundo sair correndo e você sai correndo. Aí o pessoal para e fala, por que você está correndo? Porque Sei. Todo mundo correndo. todo mundo sai correndo, estou saindo correndo. Então, inconsciente, às vezes a gente repete comportamento. Por isso que ter consciência. Porque o inconsciente, ele nos leva ao estado primitivo. De fuga, de explosão, de agressão. Porque está no inconsciente. Barreira de recalque é o que delimita o que é socialmente aceito ou não. Então, ter essa compreensão faz com que a gente repita o comportamento. Quando o André, você pontuou sobre a sua experiência e capacidade de ser pai, às vezes a gente, de forma inconsciente, repete comportamentos do coletivo. Sim. Mesmo a gente não teve como referência, mas a gente desenvolve a referência através do coletivo inconsciente. Então, às vezes acontece um fator repetido aqui no Brasil, acontece lá na Noruega o mesmo comportamento. Por quê? Porque o inconsciente coletivo é um fenômeno de forma... e é comprovado. Então, como eu vou repetir esse comportamento? Então, essa grande compreensão é importante. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, bastante respondeu. técnica e muito bem assertiva. E o André complementou. Com Obrigado, certeza. esse me salva aí, viu, André? Não, Você me com salvou, certeza. viu? Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que já são 10 horas. Nossa, E a tá gente bom. vai para as considerações finais aí. Muita gente comentando parte 2, então provavelmente a gente vai sentar aqui novamente para falar mais um pouco sobre esse assunto. Mas eu gostaria que vocês fizessem então as considerações finais aí sobre esse tema, pra gente acabar. Teve muitas perguntas, não deu conta de responder tudo, mas a gente marca aí um novo momento, um novo encontro, e aí a gente termina de responder as perguntas, tá bom? Pode começar, André. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dizer que realmente é um assunto que deve ter, que tem que ter uma importância maior, né? Pois a gente vive numa sociedade hoje que está extremamente em conflito, né? E a gente tem aí o Setembro Amarelo, não é isso? Né? Que vem mostrar pra gente algo que não é computado de verdade, né? Porque a gente tem aí inúmeros casos de suicídio e a gente não tem noção, mas acontece demais. E é uma pena, porque a pessoa tirar sua própria vida, que é aquilo que ela tem de maior valor, então imagina só o desespero que essa pessoa está, né? E cabe a nós, como seres humanos, eu acho que eu não vejo, eu costumo dizer isso, eu não vejo a pessoa, mulher, o homem, ou até mesmo a opção sexual, eu vejo a pessoa como um ser humano, entendeu? Então falta esse olhar do ser humano, a importância do outro, porque a gente não vive sozinho, gente. A gente não vive sozinho. Então o outro é importante. Olha que coisa bacana. Conheci o meu amigo Fernando e o meu amigo, desculpa, eu esqueci. Edson. O Edson. Eu não vou esquecer mais não, o nome do meu avô. Então, a Ju eu já conhecia, mas eu não tive contato com vocês. E olha a reflexão que a gente chegou. Olha a importância disso tudo. E são valores que estão sendo excluídos. E vale realmente essa reflexão. Vou aproveitar para fazer o convite pro pessoal, né? E conhecer lá o nosso trabalho, tá? Pode ter certeza que vão ser recebidos com muito amor, carinho, né? E o que eu posso dizer é que o nosso diferencial é que a gente faz literalmente com amor. A minha vida foi isso, né? E então eu vou defender com unhas e dentes, tá joia? E mais uma vez obrigado por estar aqui, por conhecer, por ter essa reflexão, foi bem bacana. E acho que houve uma quebra aí de conceitos, né? Todos nós vamos sair daqui e reformular tudo que a gente pensa, né? Sobre o assunto. Tá joia? Obrigado, Ju. E
Quem sabe aí numa parte 2. Opa. Quem sabe? Sou eu? Opa. Bem, quero agradecer imensamente, Ju, ter me feito o convite de estar aqui essa noite. Fernando, obrigado por você conduzir com muita maestria também essa nossa live. André, gratidão. Aprendi muito com você hoje, meu irmão. Tá? Bastante também. Com E todos vocês. sem palavras. Agradecer ao Davi que está ali em todas as atividades necessárias para que a nossa live tenha sido um sucesso, nossos bastidores. A Hendrika está ali, a sua esposa Simone. a Simone está lá. Quero agradecer a presença do Gerson Ribeiro, um dos nossos diretores do Instituto Psil, por promover também e levantar a bandeira da saúde mental. Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Nós estaremos fazendo o nosso evento, vamos colocar nas redes sociais, peço que vocês nos acompanhem. Quero aproveitar a oportunidade. Depois você também reforça também, André. Nosso Instagram é Edson Carlos Psicólogo e o Instagram do Instituto Psil Oficial também. Nós estaremos no Mauá Plaza Shopping na última sexta-feira de setembro, falando sobre a importância do cuidado da saúde mental do mês de Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Falar é a melhor prevenção. E o nome do nosso projeto, vinculado ao Instituto Psil, é Tons da Vida. Agradecer a toda a diretoria do Instituto Psil, mandar um abraço a todos os psicólogos. Nós estaremos no dia 27 agora comemorando o Dia do Psicólogo. É uma profissão nova no Brasil, 60 anos, né? 60 anos, vem da filosofia, né? Mas torna-se uma ciência, baseado nas questões de muito trabalho. E a gente herda realmente uma história muito bonita. E eu sempre termino as minhas apresentações, no meu bate-papo, às vezes através das redes sociais, com a frase que diz assim: já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza não é um direito nato. Ela é definida pelos atos das pessoas. Então que a gente tenha bons atos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Uma coisa que marcou foi a questão de quantas vidas você já salvou sem perceber. Mandar um beijão para minha família, minha esposa Elaine, daqui a pouco estou aí. Meus filhos, daqui a pouco eu estou aí. E gratidão eterna. Quero agradecer mais uma vez estar aqui. Esse assunto ele é primordial para todos nós. Agradecer a presença também do André, virei fã dele, eu vou lá conhecer, doutor também do Edson, o Ju mais uma vez, e a todos que estão aqui, mais uma vez muito obrigado, e vamos para a parte 2, hein? Vamos lá. Gente, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Essa live, ela realmente superou todas as nossas expectativas. Muita gente comentando, muita gente dizendo parte 2. Eu acredito que realmente muitos conceitos foram quebrados, muitas coisas pra gente reavaliar, pra gente pensar. Eu agradeço muito a Brabos, agradeço muito vocês, viu? Vocês fazem parte de uma parte muito especial da minha vida. Eles treinam pesado, mas eles são fofos, tá bom? Então pode ir lá que você vai ser acolhido, vão tratar você com carinho. E eu fiz questão de trazer o André aqui, porque quando alguma coisa é ruim, a gente vai e fala, e reclama na internet, reclama no Instagram, mas a gente conhece um cara tão bacana igual o André e a Simone, muitas vezes a gente não quer falar o bem, não quer indicar, então eu realmente quis que ele viesse aqui pra gente falar isso. Então, precisa de uma academia com gente boa, vai lá na Bravos que eles vão te ajudar, tá bom? Eu vou fazer o sorteio depois pelo grupo do WhatsApp, porque a gente já se estendeu muito, e aí depois a gente faz o sorteio por lá. Boa noite pra vocês. Eu quero deixar uma lembrancinha pra você. Opa! É uma canequinha para você tomar o seu obrigada. chazinho. Do lado tá o nosso nome Edson Carlos e do outro lado Clínica Rei, que a minha clínica chama Rei, Gestão em Psicologia. Por que Rei? As iniciais do nome dos meus filhos, Rui, Héctor e a minha menininha Yasmin. Então, muito obrigada, é uma lembrancinha simples de coração em comemoração ao Dia do Psicólogo. Obrigada, gente. Gente, boa noite para vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.